Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Os dois âmbitos do serviço ao reino. Isso é muito importante, esse estudo aqui. Os dois âmbitos do serviço ao reino. O nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 11, tá? Romanos 12, 11. Antes de nós lermos, abençoados, vamos dirigir aos irmãos que estão pela gravação. Seja você muito bem-vindo, tá? Eu convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube. Aqui embaixo do vídeo você encontra o botãozinho vermelho de se inscrever. Amado, se inscreve, é gratuito. E ao lado tem um sininho. É fundamental, amado, você se inscrever e marcar o sininho, para você receber sempre as notificações. Vocês vão estar sempre antenados, né, sempre em contato com o nosso conteúdo em graça, que, se Deus quiser, pretende crescer. Nós pretendemos que esse conteúdo cresça. Então, amado, se inscreva, marque o sininho. E outra coisa, amado, dá um joinha, né, o famoso joinha, um positivinho, assim, um dedinho para cima. Isso é importante para o vídeo também ser divulgado, né? Quanto mais joinha o vídeo recebe, mais o YouTube, né, impulsiona o vídeo para as pessoas, tá? Então, se inscreve, marca o sininho, dá um joinha em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ler então Romanos 12, versículo 11. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Veja o que Paulo fala aqui, ó. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo amado de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores em Cristo, povo abençoado. Glória a Deus por isso, né? Meus amados, na semana passada, nós iniciamos este raciocínio, né, relativo à obra de Deus. O que é a verdadeira obra de Deus, né? Durante muitos anos, nós, eu particularmente, eu tenho certeza que a maioria de vocês, a maioria dos irmãos que estão agora ao vivo, certamente a maioria também teve esse pensamento, que a obra de Deus era você viver em sacrifícios religiosos, viver cumprindo ordenanças, mandamentos de homens, o tipo de roupa, o tipo de cabelo, o tipo, né, de procedência religiosa, né? A preocupação com o cerimonialismo, né? E guardar dias, comer Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia, e os jejuns, e as vigílias, e os montes, e todo aquele duro trato do corpo, né? Havia isso em nosso coração, porque a religião implantou isso, né? O que o apóstolo Paulo chama de fortalezas, né? A religião implantou todas essas fortalezas em nosso entendimento. Então nós vivíamos ali envolvidos com tudo aquilo, né? E achávamos que aquilo era obra de Deus, né? Só que nós vimos na semana passada o que é a verdadeira obra de Deus, o que é o verdadeiro serviço. E hoje nós estamos continuando esse assunto de domingo passado para falar desses dois âmbitos, né? Falar com mais profundidade, né? Dos dois âmbitos, das duas esferas do serviço ao reino de Deus. Há duas esferas onde se servir ao reino de Deus. Vamos tratar um pouquinho disso aí, né, para nós concluirmos o raciocínio que iniciamos no estudo passado, tá? Mais uma vez, se você não assistiu, embaixo do vídeo no YouTube tem um link aí, tá, do estudo passado, tá bom? Então vocês podem notar o Paulo falando, nunca lhes falte o zelo. O apóstolo Paulo, abençoados, na carta aos Romanos mesmo, ele se refere a um zelo sem entendimento. Interessante isso, né? Ele fala assim, ó, que ele se refere aos hebreus, aos israelitas, que tinham zelo por Deus, né? Eles tinham zelo pela lei, zelo pelas coisas de Deus, mas era um zelo sem entendimento. Então Paulo fala, olha, os israelitas têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Ou seja, eles tinham, os hebreus, que hoje podemos, né, representar os hebreus daquela época, os israelitas, como os religiosos de hoje, né? Porque assim como os israelitas que Paulo citou, né, se referindo ao zelo sem entendimento, ou seja, o que é o zelo sem entendimento? É o zelo religioso, né? Então, da mesma maneira que os israelitas na época de Paulo tinham esse zelo religioso, os irmãos hoje em dia aí do sistema religioso também. Abençoados, se vocês pararem para pensar, a pessoa tirar um tempo, né,
da vida dela para, por exemplo, subir a um monte, uma montanha, como eu fiz muitas vezes. Né? Quando eu era pentecostal, vivi, e olha que eu tenho pavor de altura. Minha esposa sabe, né? O medo de altura é um medo irracional, abençoados, tá? Sabe esse tipo de medo que você não controla e você não sabe de onde vem? É isso. Eu tenho isso, sabe? Eu tenho um medo de altura terrível. Então, num lugar mais ou menos alto assim, eu já, sabe, chego assim, não consigo chegar muito perto da beirada. Eu tenho muito medo, mas eu ia. Eu me lembro que eu ia. Eu não olhava para baixo. Eu subia sem olhar para baixo, mas eu ia, né? E por quê? Porque tinha um zelo. Pensa, não é um zelo tremendo? Você subiu um monte, né? Nós subíamos, o monte que nós subimos em nossa região era um monte que tinha 2 picos, né? Tem um pico menor, né? Um cume menor e um maior. E eu me lembro que eu só conseguia ir no menor e com muito medo. O maior eu fui uma vez, mas foi apavorante, mas eu fui, né? E aquele maior era como eu posso dizer, era obviamente um desafio maior, então dava aquela impressão que era algo mais santo. Você vê como a religião, né, implanta tanta bobagem em nossa cabeça, né? Então a gente achava que o segundo cume, por ser mais alto, por ser mais sacrificante, era mais santo, era algo que nos aproximava mais de Deus e não sei o quê. Isso é um zelo tremendo. Uma pessoa, abençoados, que tira, por exemplo, um dia para fazer um jejum de alimentos, né? Não bebe água, não come nada por 24 horas, por sei lá quantas horas. Isso não é um zelo. Eu conheço um pastor, um líder religioso, né, que inclusive a minha mãe também foi membro na igreja desse líder, que uma certa vez ele tentou fazer um jejum de 3 dias no monte, nesse mesmo monte que eu estou falando para vocês. Eu não lembro, não sei se foi no de baixo, no mais baixo ou no mais alto. Mas ele foi nesse tal monte, ele tentou passar 3 dias sem comer nada, sem beber nada. Ele foi parar no hospital. Ele se sentiu mal porque ele ficou sem beber e sem comer. No 3º dia não estava aguentando, tiveram que correr com ele para o hospital. Você vê o que a religião faz. Agora eu pergunto, isso ou não é um zelo tremendo? É um zelo tremendo, né? A pessoa que obedece mandamentos, a roupa tem que ser assim, tem que andar assado, não pode se misturar com o pessoal do mundo, entre aspas, né? Não se misture com os mundanos, e ande assim, e coma isso, e coma aquilo, não coma isso, não coma aquilo. As pessoas seguem isso cegamente. Por quê? Porque elas têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nesse capítulo aqui, ele já está falando de um zelo com entendimento. O zelo em relação ao reino de Deus de fato, não o zelo religioso. Ele fala, nunca lhes falte o zelo, está falando para a igreja. Ele diz, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O nosso chamado é esse. Porque o que é a obra de Deus? Como nós vimos na semana passada. A obra de Deus, antes de tudo, é crer. Alguém perguntou ao Senhor Jesus, ainda nos dias de sua carne, né? Jesus, o que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Jesus falou, a obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou. Ou seja, crer em Jesus. Então a obra de Deus, o princípio dela é crer. Né? Só que não é só crer. Crer é o pontapé inicial. Porque o crer, a fé ativada, nos leva a ter obras. Né? Nos leva a exercer um chamado. Por isso que Paulo fala de serviço. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. É um serviço abençoado que tem que ser prestado. E eu acho fundamental falar disso, por quê? Porque as pessoas, obviamente não todas, mas algumas, principalmente as pessoas que estão novas na graça, têm essa tendência de achar que agora estou na graça, não tenho que fazer mais nada, não tenho que me preocupar mais com nada, porque eu não tenho que jejuar, não tenho que tomar santa ceia, não tenho que tomar banho nas águas, que eles chamam de batismo, né? Não tenho mais que fazer campanha, tomar banho, no sentido batismal, né? Não tenho que jejuar, não tenho que subir um monte. Então, eu não tenho que me preocupar com nada, né? E isso leva o quê? Isso leva a um domínio da carne, da natureza humana, porque se não houvesse cuidado, obviamente, né?
esse zelo que Paulo fala aqui, o zelo com o entendimento, se a pessoa relaxar nisso, a natureza humana começa a querer dominar e afastar a pessoa das coisas de Deus. Evidentemente que quem é eleito de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, não vai perder a sua salvação. Se a pessoa, como Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então, se a pessoa tem, entre aspas, o DNA de Deus nela, se ela é uma filha de Deus, ela não vai perder a salvação, evidentemente, né? Acho que eu não completei, né? Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e jamais perecerão, né? É isso que Jesus falou, jamais perecerão. Então nós entendemos que os filhos, os eleitos, não perecem, jamais perderão sua salvação eterna. Mas, amado, existe algo chamado galardão, sabe? Que é fundamental também. As pessoas têm a tendência de não valorizar o galardão, mas, amado, o galardão é o salário, por assim dizer, é a recompensa que Deus vai te dar, é a gratidão de Deus na tua vida que vai te acompanhar toda a eternidade. Imagina só como você não vai valorizar isso. A salvação é pela graça, não é por obras, não é por sacrifício, por nada disso. Nem por boas obras, nem por nada. A salvação é de graça. Tá? A obra que tinha que ser feita para que a salvação se tornasse uma realidade foi feita na cruz e na consequente ressurreição de Jesus. Tá? Então a salvação é de graça. Agora o galardão vem pelo seu serviço, por aquilo que você presta para o reino de Deus, tá? Por aquilo que você oferece, né? Pela palavra, pelo reino, pelo avanço do reino, entende? Pelo zelo. É o zelo com o entendimento que nos traz galardão. É o chamado a sermos fervorosos no espírito, sabe? Então nós não temos, abençoados, que relaxar com isso, sabe? Vou relaxar porque agora estou na graça. Não, você vai relaxar, claro, em relação às obras da lei, que eles chamam de como se fossem da graça hoje em dia. É claro que você vai abrir mão disso, mas existe um chamado, existe um serviço. Vocês acabaram de ler comigo aqui. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Entende? Amados, o primeiro exemplo que nós temos de serviço vem do próprio Senhor Jesus. Jesus, nos dias de sua carne, ele veio para servir. Veja só, amado, o Pai se manifestou pelo Filho. O Pai é o Espírito, né? A palavra diz que Deus é Espírito. O Criador é o Deus invisível, como Paulo diz. Esse Pai se manifestou no corpo do Filho nesse mundo. Por isso Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ou seja, o próprio Deus, abençoados, veio servir. Isso não é tremendo? Ele veio servir. Então o primeiro exemplo que nós temos é o maior de todos. O próprio Senhor. Mateus 20, 28. Vejam só. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Claro que aqui ele está falando na época ali, que ele estava ali como homem, tá, abençoados? Ele está falando do ministério dele, como homem. Tá? Por isso que ele falou, Filho do Homem. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha aí, está até sublinhado aí. E para dar a sua vida em resgate de todos. É isso? De todos que está aí? Não, de muitos. Louvado seja Deus. Os muitos escolhidos, os muitos, né? Filhos eleitos desde antes da fundação do mundo. Então veja, ele veio não para ser servido, mas para servir. Ele que se manifestou como homem para servir aos seus. Então, abençoado, quando você serve hoje a Deus, como Paulo falou, quando você é fervoroso, quando você tem zelo com entendimento, nada mais é do que uma retribuição, abençoado, pelo que Deus fez. Há esse chamado para nós retribuirmos com a nossa vida, com o nosso esforço, com aquilo que nos cabe, para que o reino de Deus seja manifestado cada vez mais no mundo. E olha que o mundo precisa, e como o mundo precisa do reino, amados. Então o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Louvado seja Deus por isso, né? Veja, Filipenses 2,7. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo.
Olha só. Tomando a forma de servo. Falando do Senhor. Tá? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele esvaziou-se a si mesmo. O Senhor tomou a forma de servo. Olha que palavra. O primeiro exemplo que nós temos é o Senhor, o próprio Jesus, que ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, ele veio servir aos seus. Ele veio entregar a sua vida por amor aos seus muitos escolhidos. Então, abençoados, nós temos hoje um chamado a retribuir isso, sendo fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor de coração. Né? Como nós vimos na semana passada, o que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Você não tem que fazer as coisas na obra de Deus, abençoados, pensando em agradar ao homem. Ou fazer porque o homem disse ou deixou de dizer. Você tem que fazer para Deus. Então tudo que você faz, por exemplo, amados, junto conosco aqui em nosso trabalho ministerial, as sementes que você planta, enfim, o que você faz de útil para o reino, para que a graça avance, isso aí é para Deus. Coloca isso no teu coração. Eu estou fazendo para Deus. Deus é que vai te galardoar. Deus é que vai te recompensar, porque Ele é fiel, Ele é justo. Então, a justiça de Deus leva o Senhor a te dar galardão na eternidade. Sabe? Então você colhe nessa vida o que você planta e muito mais na eternidade. Porque Deus é justo. Então, nós temos esse chamado a retribuir, a servir a Deus, a realizar a verdadeira obra que o Senhor propôs, que foi preparada de antemão. O Senhor nos chamou para isso, para darmos frutos. Como nós vimos na semana passada, vamos relembrar hoje. João 15, versículo 8. Vejam só. Vejam. Nisto é glorificado meu Pai. Aqui Jesus falando ainda nos dias de sua carne, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis pouco fruto. É pouco? Não, é muito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vocês veem que os frutos é que nos caracterizam como discípulos verdadeiros. Entende? Não é ser religioso, não é só fazer as coisas da boca para fora, é o fruto real para o reino. Você é reconhecido como um discípulo do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que agora nós pertencemos ao ressuscitado, né? Já vamos ver isso, inclusive. Então você pertencendo ao ressuscitado, você dá fruto. Esse muito fruto que você dá, amado, vai lhe render galardão e vai te caracterizar como um genuíno discípulo, que tem um genuíno chamado do Senhor em sua vida. Compreende isso? Então nós estamos aqui hoje, assim como na semana passada iniciamos este raciocínio, estamos aqui hoje continuando o assunto para estimular você a ser útil ao reino de Deus. Mas na verdadeira obra, não obra religiosa, a verdadeira obra. Verdadeira obra do Senhor. E o primeiro passo, abençoados, para nós darmos frutos ao Senhor, para o reino de Deus, esse primeiro passo, para nós que estamos em graça, ele já foi inaugurado. É a revelação da graça. A revelação da graça nos revela que nós pertencemos a outro Cristo. Mas, Cristiano, como assim outro Cristo? É o ressuscitado. É outro no sentido de manifestação. Entende? Jesus, né, se manifestou como filho, como homem, e ele disse: eu vim para servir, como homem. Só que ele morreu. Né? E o apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 1, o Paulo começa a falar do casamento. As pessoas, até hoje aí no sistema, acham que Paulo está ali para tratar de casamento. Não, o casamento ali é usado apenas como uma metáfora para falar de dois maridos. O marido que morreu, o marido que está vivo. O marido que morreu, obviamente, é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. Né? O que ressuscitou é Jesus Cristo ressuscitado, obviamente. Entende? São dois maridos na metáfora. Nós pertencemos ao marido que está vivo. Ou seja, apesar de nós, algumas vezes, como acabamos de fazer, né? Nós entramos algumas vezes no que Jesus de Nazaré ensinou, porque existem ensinamentos de Jesus de Nazaré que transcendem a cruz. Entende? Existem ensinamentos dele que servem para a graça.
Agora, existem outros que eram apenas para aquele período, para a lei, para os judeus. Tá? Mas, como nós temos olhos iluminados pelo Evangelho, nós conseguimos enxergar os ensinamentos do Nazareno que servem para a graça. Entende isso? Então é bom a gente saber preparar e reter o que é bom, como a própria Bíblia nos ensina. Né? Então, só que é o seguinte, nós agora pertencemos ao outro. E a revelação disso, que vem pelo entendimento da graça, nos faz render frutos verdadeiros. Então, o primeiro passo para eu ser uma pessoa frutífera, ou frutífico, né? Frutífero é melhor, né, abençoado? Né? Para ser uma pessoa frutífera, né? E render frutos para o reino, e Jesus falou muito fruto. Vocês são caracterizados como discípulos quando rendem muitos frutos. Isso começou com a revelação da graça, com o entendimento de que nós pertencemos ao outro. Romanos 7,4, nós lemos semana passada, vamos ler de novo hoje. Romanos 7,4, vejam só. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para a lei. Ele está falando, o Paulo está falando o seguinte: assim como o marido morto, que é Jesus de Nazaré, na metáfora, né? Assim como o marido morto morreu para a lei, vocês também morreram. Tá? É isso que ele está dizendo. Assim também vós. Assim como o marido que morreu, vocês também morreram. Então, assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Jesus morreu na cruz, o nosso velho homem morreu com ele lá, e morremos para a lei, consequentemente. Agora veja o que Paulo diz: para pertenceres a outro. É o outro marido, que está vivo. Então, nós entramos muitas das vezes no que Jesus de Nazaré ensinou, mas, amados, nós não andamos nos seus passos literalmente. Porque as pessoas na religião dizem isso. Ah, Jesus jejuou no deserto, eu tenho que jejuar. Ah, Jesus ensinou a dar o dízimo, tem que ser dizimista. Ah, porque Jesus foi batizado nas águas, eu tenho que batizar, ser batizado, etc. Porque Jesus fez e aconteceu, Jesus lutou com o Espírito. As pessoas ficam imitando Jesus na carne. Mas Jesus na carne é um marido que morreu. Entende? Então, por mais que nós entremos em alguns ensinamentos dele, que, como eu falei, transcendem a cruz, alguns ensinamentos que servem para a graça, nós não pertencemos mais àquele marido. Nós pertencemos a outro, como está inclusive sublinhado aí. Que outro, Cristiano França? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Pegou aí, não? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Agora veja o final do versículo. A fim de que frutifiquemos para Deus. O que o apóstolo está falando aqui? Que para você dar frutos verdadeiros, para você ser verdadeiramente útil ao reino de Deus e realizar a verdadeira obra de Deus, antes de tudo, amado, você tem que pertencer ao outro. Ao Jesus ressuscitado. Ou seja, é graça, filho. Jesus de Nazaré é lei. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo diz: eu não vim abolir a lei. Ao contrário, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu. Por isso que para nós a lei está abolida. A lei de Moisés, ela está abolida para nós. Por que para nós? Porque ele, Jesus, a cumpriu. Entende? Então ele disse: eu vim cumprir. E ele cumpriu tudo na cruz. Na cruz ele disse: está consumado. Acabou. O que eu tinha que fazer foi feito aqui. Entende isso? Então ele concluiu. O que a lei exigia foi concluído ali na cruz e na consequente ressurreição de Jesus. Ponto final. Entende? E agora nós pertencemos ao que ressuscitou. Então Jesus, antes da cruz, em carne é lei. Jesus depois ressuscitado é a graça. Entende? Por isso que a revelação da graça veio para o apóstolo Paulo posteriormente, com Jesus já ressuscitado, e não só ressuscitado, Jesus também assunto aos céus, né? Ele já havia retornado ao paraíso. E aí ele vai se manifestar ao apóstolo Paulo. Então, vocês estão compreendendo a importância, amado, de você viver a graça? Amados, essa semana, aliás, nós temos recebido, graças a Deus, muitas mensagens de pessoas se dizendo libertas. Essa semana eu recebi pelo menos umas 3. Eu me lembro de uma que eu vi, se eu não me engano foi ontem.
Amado, me perdoa, mas eu acho que foi ontem, no sábado, né? Eu vi a mensagem de um abençoado. Ele falou assim para mim: ô irmão Cristiano, eu sou novo aqui na graça. Eu estou há 1 mês na graça. Eu estava pesquisando na internet e encontrei seus vídeos. Ele falou: eu estou maravilhado. Eu estou me sentindo liberto. Olha que tremendo esse depoimento. Ele falou: eu estive 27 anos na lei. Mas agora eu estou 1 mês na graça e eu estou liberto. Eu estou encantado com as revelações. Esse tipo de depoimento, esse tipo de mensagem, amados, é que nos dá muita força, sabe? Nos dá muita força a prosseguir com o nosso trabalho, a fazer ele crescer, a avançar, porque a gente trabalha para isso, para receber esse tipo de mensagem, de libertação, de transformações de vida, né? De muitas vidas, né? O Senhor tem nos proporcionado receber isso, né? Muitas vidas têm sido libertas. Então, esse abençoado, assim como tantos outros, agora entende que ele pertence a outro, ele está em graça, ele está na nova aliança. Agora ele vai render frutos. Ele passou 27 anos, assim como eu passei pouco mais de 20 anos, quase 21 anos. Ali, amado, eu não rendi fruto. As minhas obras no sistema eram, como Paulo fala, Paulo faz uma metáfora, né? Ele chama de obras de madeira, feno e palha. Ou seja, são obras sem valor. E Paulo também fala das obras, escrevendo aos Coríntios, né? Ele fala das obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Ou seja, são obras que têm valor, são obras de que renderão galardão. Essas obras são feitas na verdadeira obra de Deus. Entende? A verdadeira obra de Deus são obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. As obras religiosas são obras que não têm valor. São obras de madeira, feno e palha. Ou seja, a madeira, o feno e a palha não tem valor intrínseco neles, né? E na metáfora que Paulo usa, Paulo fala do fogo, né? O fogo o fogo é um símbolo de juízo, tá, gente? Juízo de Deus é simbolizado pelo fogo, tá? Então, quando Paulo fala do juízo, do fogo, ele fala: essas obras passarão pelo fogo. Ou seja, essas obras serão pesadas. As obras de madeira, feno e palha vão se queimar. A pessoa não vai receber galardão. Ela vai ser salva, sendo eleita, claro, é salva. Mas galardão não tem. Então nós passamos eu no caso, né, passei pouco mais de 20 anos. Esse irmão que eu dei o exemplo agora, me perdoe, amado, que eu esqueci o nome do abençoado. Tem muita gente, é um irmão novo, eu não consegui agora me lembrar. Eu fiz de tudo para lembrar aqui, mas não consegui. Me perdoe, amado, tá? Se você estiver assistindo, me perdoe. Mas ele me deu esse depoimento e falou: 27 anos no sistema. Amados, esses 27 anos, desculpe, madeira, feno e palha. Agora não, agora na graça ele está na verdadeira obra. Ele pertence ao outro. Entende isso? Então, amados, esse serviço que nós temos que exercer, né, que vem da fé, do crer, né? Paulo fala, né? Olha, Jesus falou, a obra de Deus é crer, né? Então, a partir do crer que vem, né, as consequências, as obras que foram preparadas de antemão, existem 2 âmbitos, 2 esferas onde nós exercemos esse serviço. A primeira esfera, o primeiro âmbito, né, do serviço ao reino consiste em servirmos aos nossos irmãos. Os irmãos da fé, a família da fé. É o primeiro âmbito, são 2 âmbitos. O primeiro, e você vai ver que tem que ter prioridade, inclusive. No final você vai ver isso, tem que haver prioridade. O primeiro âmbito, a primeira esfera onde devemos servir a Deus é o serviço oferecido aos nossos irmãos, a nossa família espiritual. Gálatas 6:2, vejam só. Vejam. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Aqui no contexto, Paulo inclusive está falando de obras mais, de obra da carne, né? Se algum irmão for, né? Se algum irmão eu esqueci, me fugiu o termo agora que ele usa, né? Mas vamos dizer assim, se algum irmão for pego, né, em alguma obra da carne, alguma obra errada, ame esse irmão, conduza ele com paciência. É isso que Paulo está falando, ame. Não é julgar, é amar. Leve as cargas uns dos outros. Ou seja, é um chamado a você apoiar os seus irmãos no momento que eles precisam. Aqui no contexto especificamente, Paulo está falando de obras mais e tudo mais, mas isso aqui evidentemente serve para tudo.
para você apoiar plenamente o seu irmão em Cristo, o seu irmão na fé. Esse é um chamado. Então, se você, por exemplo, tem uma reunião, né? Você, por exemplo, se reúne na sua casa, com a sua família, né? Eles são da fé junto contigo, tem um amigo, tem um primo, tem um vizinho, é a sua família da fé. Eles são a sua prioridade. O teu chamado é levar as cargas deles, uns dos outros, né? Ah, mas Cristiano França, eu estou aqui sozinho pela internet. Pela internet você também pode fazer isso. Já vamos ver isso aí. Hoje a tecnologia hoje nos permite isso. Sermos úteis aos nossos irmãos, mesmo à distância. Maravilhoso isso, é uma bênção, né? Nós vivemos nesse período de tecnologia. É maravilhoso. Então veja o chamado, levar as cargas uns dos outros. Não é julgar o seu irmão, colocar ele de lado e pisar nele. Ah, esse irmão... Não, amado, é ajudar. Gálatas 5:13. Vejam só o que o apóstolo fala aqui, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Glória a Deus por isso. É o nosso chamado. Nós sermos livres da religião, das obras da lei, enfim, todo arquétipo religioso. Não useis então da liberdade para dar ocasião, para dar lugar à carne. Agora veja o final do versículo. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Pegou o chamado aí? Servi-vos uns aos outros. Você está percebendo o primeiro âmbito do serviço? O serviço, o servir a Deus, é servir ao seu irmão, meu amado. Porque o seu irmão tem Deus dentro dele. Assim como você tem Deus dentro de você. Deus habita em nós. O Espírito de Cristo habita em nosso espírito. Então, quando você serve o seu irmão, você está servindo a Deus. Jesus falou, quem faz qualquer coisa pelos meus, está fazendo por mim. Então é importante você entender isso. Então, em vez de você usar a liberdade, o que eu falei agora há pouco, né? Aquela coisa, agora sou livre, não tem mais que pagar o preço, não tem que jejuar, não tem que fazer isso, fazer aquilo. Então agora não vou mais me preocupar com o rei. Não, ao contrário. É agora na graça que você vai se preocupar. Só que a preocupação, ela é legítima. Não é estar preocupado em cerimônia, em pagar preço, em guardar dias, em fazer festas judaicas, subir montes, vigílias, jejuns. Não é isso. É se preocupar em servir o seu irmão. Servir um ao outro pelo amor, como diz a palavra. Vocês estão compreendendo isso, amado? É um chamado maravilhoso isso para o reino de Deus. Vamos ver alguns exemplos de como servir aos irmãos? Inclusive quem está à distância. Eu estou pela internet aqui abençoado, mas você pode servir o seu irmão mesmo à distância. Um exemplo, o primeiro, oração mútua. Eu lhe pergunto, com a internet hoje, existe alguma barreira para você orar pelo seu irmão? Mesmo à distância? Quantos pedidos de orações nós recebemos aqui todas as semanas? Não é verdade? Quantos pedidos nós recebemos? De irmãos distantes, geograficamente, mas que estão unidos em espírito. Você percebe? A oração mútua é uma ajuda, é um apoio que você dá ao seu irmão. Vamos ver como exemplo aqui 1 Tessalonicenses. Eu vou ler 2 cartas, 2 versículos, mas eu vou ler numa ocasião só, né? Então, 1 Tessalonicenses 1:2 e vamos ler 2 Tessalonicenses 3:1, tá? 1 Tessalonicenses 1:2 e 2 Tessalonicenses 3:1. Eu vou ler junto, tá? Vejam só. Na primeira é Paulo dizendo que está orando pela igreja, vejam. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Olha só, fazendo menção de vós em nossas orações. O que Paulo está dizendo? Eu oro por vocês, igreja. Agora veja na segunda carta. Finalmente, irmãos, orai por nós. Está vendo? É uma via de mão dupla, né? Então Paulo orava pela igreja e ele pedia, igreja, ore por nós. Pegou aí? Oração mútua é um exemplo maravilhoso de como você pode servir ao seu irmão. Quer ver um outro exemplo? Apoio nas necessidades.
Se há condições de você apoiar um irmão da fé, alguém que é da fé, que você sabe que está passando por uma situação difícil, seja financeira ou seja qualquer outro tipo de situação, né, e de ajuda, de apoio que você possa dar, dê. Aqui o exemplo é financeiro, 2 de Coríntios 8:2, vejam só. 2 de Coríntios 8:2, vejam. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo, da sua alegria, né, e a sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. Olha que palavra, amado. Aqui o apóstolo Paulo estava estimulando os coríntios a participarem de uma coleta que foi feita para ajudar as igrejas mais pobres. Então aqui o Paulo estava dando um exemplo das igrejas que eram pobres. Olha o que ele fala. Em muita prova de tribulação, em sua profunda pobreza. Olha só. Aquelas igrejas, apesar de serem profundamente pobres, elas quiseram participar da coleta para ajudar igrejas que eram mais pobres ainda, que eram as igrejas da Judéia. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Eles foram generosos mesmo sendo pobres. E aqui Paulo estava estimulando os coríntios a fazer o mesmo. E Coríntios não era uma igreja pobre, né? Então ele estava incentivando, olha, essas igrejas, mesmo muito pobres, passando muita tribulação, eles quiseram socorrer as igrejas da Judéia. Percebe? O apoio nas necessidades. Ah, mas de repente você não pode apoiar financeiramente, mas você pode dar uma palavra, você pode dar uma ajuda, você pode socorrer no momento de problema de saúde. Eu não sei, amado. E o que surgir para você fazer? Faça pelo seu irmão. A prioridade são os da fé. Mas existem duas esferas onde nós servimos a Deus. A primeira é servindo aos irmãos. Servindo a Deus, servindo aos nossos irmãos. Quer ver um outro exemplo de um serviço que você pode prestar ao seu irmão? Admoestar. O que é admoestar? O que é admoestação? É censurar, é repreender, é aconselhar. Se você percebe que o seu irmão precisa de um conselho, né, até de uma reprimenda, você tem que fazê-lo. Se Deus colocar no teu coração para fazer, faça. Mesmo à distância, você pode fazer. Agora, se você tem uma congregação na sua casa, na sua garagem, ou se congrega com alguém em graça, e você percebe que alguém que congrega fisicamente com você precisa de uma reprimenda, com amor, claro, né? Mas de um conselho, você percebe que a pessoa está num caminho não muito bom, o teu chamado é admoestar. Isto é servir a Deus. Uma das maneiras de servir a Deus é servir o seu irmão. É servir no âmbito da igreja, no âmbito da fé. São boas obras. Admoestar, amado, é uma boa obra. Percebe isso? Colossenses 3,16. Veja uma palavra aqui do Paulo. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Graças a Deus, e em nós habita. Louva a Deus por isso. Em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Olha que palavra, irmão. Ensinem e admoestem uns aos outros. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Que palavra linda do Paulo. O que ele está dizendo? Gente, vocês estão juntos aí? Ensinem uns aos outros, admoestem uns aos outros. Ou seja, chamem a atenção uns dos outros, corrijam o caminho uns dos outros, pela palavra, com amor. Está percebendo, amado, a importância? Isso é servir a Deus. Quando você chama a atenção do seu irmão no bom sentido, com amor, você admoesta, você dá um conselho, é Deus agindo pela tua vida, para a vida daquele irmão. Entende? Hebreus 10, 24. Vejam. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tá vendo? É que essa união, um incentivando o outro com boas obras, aconselhando a fazer o bem, estimulando a fazer o bem. Isso é servir. Isso é você ser útil ao reino. Quer outro exemplo? Exortar. Gente, a exortação, eu digo para vocês, é algo fundamental
fundamental. Eu tenho uma pessoa na minha vida que é muito usada por Deus para me exortar. É a minha abençoada esposa, Juliana. O que é exortar? Exortar é animar, é estimular. Como se diz aí coloquialmente, é dar um up, né? Colocar a pessoa para cima. A minha esposa é muito usada por Deus para isso. Porque, abençoados, nessa caminhada ministerial de defender a palavra da graça, amados, nós passamos por muitos dissabores. Sabe, a gente enfrenta muito sabor amargo, muita luta, muita perseguição, né? Muita ingratidão demais. O que mais tem? Muita ingratidão, sabe? Muitas facadas nas costas, isso no sentido, claro, figurado, né? Muita facada, muita ingratidão, muita perseguição. A gente passa por muita dificuldade nesse sentido, né? E muitas das vezes nós estamos sim tristes, nossa carne sente. Então muitas vezes, amados, eu estou abatido. Eu não nego isso de ninguém. Não vou ficar aqui dando de super-homem. Muitas das vezes a gente olha as dificuldades para pregar a graça, a gente quer avançar, a gente quer fazer, realizar coisas e não vê condições de realizar, e aquele impedimento, e aí você vê perseguição de um lado, ataque do outro, calúnia do outro, sabe, enfim, impossibilidade do outro. E muitas das vezes o nosso semblante cai. E aí Deus vai e usa o nosso irmão para nos exortar. No meu caso, a minha esposa é muito usada para isso. Sempre me dá uma palavra para me levantar. Sabe, não, vamos lá e tudo mais. E pá. Isso é maravilhoso. Isso é servir a Deus. É na hora que o teu irmão está lá abatido, o teu irmão está triste por uma circunstância, seja o que for, você vai lá e é usado para o teu irmão, você ora por ele, você dá uma exortação. Amado, vamos levantar, levanta a cabeça, Deus é contigo, você é uma abençoada, etc. Isso é servir a Deus. Louvado seja Deus por isso. Então você viu alguns exemplos de como você pode servir aos seus irmãos? Servir ao seu irmão é servir a igreja. Servir a igreja é servir a Deus. É fazer o bem, fazer boas obras. Agora existem duas esferas, dois âmbitos. Um é o âmbito da fé, da igreja. O outro âmbito é o âmbito externo à fé. Durante muito tempo, nós fomos estimulados pela religião a nos afastarmos do mundo, entre aspas. Mas nesse sentido de que as pessoas que estão fora da igreja não prestam. Né? Não prestam, você tem que se afastar, você não pode andar com elas, você não pode jogar um futebol, você não pode conversar. Mas durante muito tempo eu vivi isso. E eu era criança, tinha os meus coleguinhas na escola, mas não podia participar de muitas coisas, porque eu era pentecostal. Na pré-adolescência, então, você começa a se envolver, né, com uns colegas e tal, mas eu tinha aquele ritmo pentecostal. Eu tinha que viver afastado, muitas das vezes. É isso que a religião ensina, você se afastar das pessoas. O evangélico, entre aspas, né, ele não pode se misturar. Não, amado, você tem sim que se misturar. Porque você serve a Deus na igreja, neste sentido que eu falei aqui, né, servindo ao seu irmão, né, tendo boas obras para com o seu irmão, né, mas você também tem um chamado a servir fora do âmbito da fé. As pessoas que ainda não têm a fé revelada em seus entendimentos. Mas muitas delas são ovelhas de Deus, são eleitos, são escolhidos desde antes da fundação do mundo. Muitas são filhos eleitos, amados. E aí você vai se afastar. Amado, olha só, ninguém tem carimbo de eleito, de não eleito. Então você não pode, aquele ali não é eleito. Tudo bem, existem características, né, que os eleitos têm, os escolhidos têm do Senhor. Existem características que você observa, claro, né? A palavra diz, pelos frutos os conhecereis. Então você vê pelo fruto mau. Você pode até ver, mas mesmo assim você tem que levar em conta a carne, tem que observar, né? Então, enfim, existem muitos fatores. O fato é que ninguém tem um carimbo. Eu sou salvo, eu sou eleito, eu não sou. Então você vai se afastar? Não, você tem que se envolver. Mais uma vez o exemplo de Jesus de Nazaré. Jesus andava com as piores pessoas consideradas, né? As pessoas consideradas piores na sociedade ali para os judeus. Jesus andava com essas pessoas, convivia. Só que Jesus, evidentemente, ele não praticava o que eles praticavam.
Entende isso? Essa é a diferença. Então você tem que servir ao seu irmão, claro, evidente, é servir a igreja, servir os eleitos, a família da fé, ter boas obras. Mas, amado, você também tem que entender que você tem que servir a Deus fora do âmbito da fé. As pessoas que ainda não têm a fé revelada, elas precisam também de você. Então não vai se afastar do seu amigo porque você tem uma fé cristã. Ao contrário, agora que você tem que andar com ele, para você estimulá-lo a conhecer a palavra, a mostrar boas obras para ele. Uma das maiores evangelizações que nós podemos fazer, amado, é a nossa vida. Entende? É você demonstrar boas obras, a pessoa ver transformação na tua vida, ver que você é uma pessoa de bem, uma pessoa que, sabe, que é bem vista na sociedade, né? Enfim, você vai chegar ali e fala da graça para aquele teu amigo que a fé não, de repente ele é um eleito, mas não teve ainda a fé despertada em sua mente. Então, através da sua vida, você vai servi-lo, vai levar a palavra para ele. Porque esse é um dos maiores benefícios, irmãos. Como eu falei semana passada, né? Um dos maiores benefícios que vocês podem fazer por uma pessoa é levar a palavra da graça. Agora, não, aquele cara ali não crê, ele é da Umbanda, ele é católico, ele é espírita, não vou andar com ele porque ele é espírita. Deus me livre, o espírita é do diabo. Olha, isso é uma bobagem tão grande. Ah, a Umbanda tem outra, como é que fala? Me fugiu a palavra. Candomblé. Ah, aquele meu vizinho, ele é do candomblé. Ih, eu tenho que me afastar porque... Amado, não, é ele que precisa de você. Você tem que servir a Deus nos dois âmbitos. No âmbito da fé, mas também no âmbito fora da fé. Entende? Das pessoas que ainda não tiveram a fé reveladas em seu entendimento. E essas pessoas que precisam de você. Entende? Vamos ver aqui? Mateus 5,16. Olha só o nosso chamado. Assim resplandeça a vossa luz. Olha, amado, como o mundo precisa da nossa luz. As pessoas que estão fora do ambiente eclesiástico, fora da fé ainda, elas precisam dessa luz. Então, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha aí, ó, na sociedade. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tá vendo? Quando há boas obras, Deus é glorificado. Glorificar a Deus não é você ficar numa reunião pulando e rodando, como nós fazíamos muito quando éramos pentecostais, eu no caso quando era, e pula e grita, vou glorificar a Deus, e fala nas supostas línguas, né? Supostas línguas estranhas e dos anjos, que isso é uma bobagem terrível, mas a gente ficava falando aquela esquizofrenia terrível, né? E uma esquizofrenia, e roda e pula e grita, eu estou glorificando. Não, você glorifica a Deus com a tua vida. Quando a luz que está em você resplandece para os homens. Você leva o evangelho, você leva a sua vida. E isso é servir fora do ambiente eclesiástico. São dois ambientes, são duas esferas, são dois âmbitos. Filipenses 4:5. Vejam só. Seja a vossa equidade notória. Olha só, irmãos. É exatamente o que Jesus falou acima ali. Paulo aqui está usando outras palavras. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, a sociedade. Perto está o Senhor. Equidade é o quê? É retidão. É um procedimento correto. Boas obras. Isso é servir a Deus. Entende? É você influenciar as pessoas que ainda estão fora da fé. Você influenciá-las de modo que o evangelho penetre no entendimento delas. Entende isso? É levar a palavra, revelação. Por fim, Gálatas 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Pegou aí? Façamos o bem para quem? Só para quem é da igreja? Só para quem é da fé, família da fé? Não, para todos. Agora veja o final. Mas, principalmente, aos domésticos da fé. Pegou, né? A prioridade
obviamente, é o seu irmão da fé. A prioridade é a igreja. A prioridade são os eleitos de Deus. Mas você tem que fazer o bem a todos. Então, são dois âmbitos. São duas esferas. O âmbito da fé, o chamado, né? Da crença em Jesus Cristo ressuscitado, a verdadeira igreja do Senhor. Esse é o chamado. Para você servir ali. Fazendo boas obras. Aquilo tudo que nós vimos até agora. Mas você não pode se esquecer jamais do âmbito de fora da fé. Esse, então, amado, é que precisa muito. No que tange a boas obras, é claro que a prioridade é a igreja. Mas você vai fazer bem a todos. Agora, no que se refere à palavra, os que estão fora precisam muito e muito da palavra. Por isso a sua luz tem que resplandecer para os homens, para a sociedade. Então, amados, concluindo o raciocínio que iniciamos na semana passada, a verdadeira obra de Deus é isso aqui. Se você não assistiu ao estudo passado, assista para completar o raciocínio, para você ver o que é de fato a obra de Deus. E eu glorifico ao Senhor, que nós em graça estamos fazendo a verdadeira obra do Senhor e fazemos nos dois âmbitos, no âmbito da fé e também para os que ainda não estão na fé, para que a nossa obra e o nosso galardão sejam completos em nome do Senhor Jesus.